O Rio de Janeiro, ele não dá conta das favelas, isso é fato. A polícia do estado do Rio de Janeiro não consegue resolver esse problema de favela, porque só aumenta, né? Por conta da prefeitura, por conta de ordem pública, por conta disso, daquilo, tudo bem, mas não consegue resolver. Que ação tem nas fronteiras do Rio de Janeiro, ou melhor, nas divisas, né, que é o termo correto, entre um estado e outro? Então, mas a visão do COSUD é exatamente essa, pô. Você fortalecer a fronteira de um estado com outro. Por exemplo, no Rio de Janeiro você tem São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, né? Sim. Então, a visão do COSUD, não só isso de você, por exemplo, você tem condição de ter 4 polícias na fronteira. Polícia Militar e Civil de um estado e Polícia Militar e Civil do outro. No COSUD, por exemplo, houve a sugestão, né, de criar um gabinete de inteligência, né? Então vai ter inteligência e vai ser volante. Por exemplo, no Rio de Janeiro vai passar aqui e vão ter policiais de inteligência dos outros 6 estados atuando no Rio de Janeiro, para que cada um conheça a realidade de cada estado, possa trocar essas informações e ter uma efetividade maior. Amanhã vai para São Paulo, passa 3 meses para São Paulo, 6 meses, ficou de estabelecer qual é o período. Depois vai lá Santa Catarina, Paraná, né? Essa é uma formatação que o COSUD vai fazer, e a ideia é ter como convidado o Mato Grosso do Sul, estrategicamente. Por quê? Porque acaba que tudo passa por ali por conta da fronteira com o Paraguai, né? Então, apesar do Mato Grosso do Sul não fazer parte do COSUD, ele viria como convidado. Então, a ideia é exatamente essa, que os estados se unam e protejam suas fronteiras. Então, é uma solução que os estados encontraram por conta, talvez, dessa falta de diálogo e integração com o governo federal. Eu particularmente fiquei otimista, porque eu estive na reunião com o ministro da Justiça, o novo ministro da Justiça, né, o Lewandowski, e com o Sarrubo, que é o secretário nacional de Segurança Pública. O discurso deles é de integração, né? De integração do banco de dados, de atuação conjunta. Ficaram de verificar uma agenda para frente para vir ao Rio de Janeiro e conversar conosco. Então, eu acho que, assim, pelo menos eu tenho esperança que, pelos ouvir do próprio ministro, ao contrário do que saiu, eu ouvi do atual ministro, uma direção, um posicionamento no sentido de realizar a integração com os estados. Tá, eu vou pedir para você, já que isso é uma possibilidade, né, que é um plano futuro, conta pra gente como é que a PF atua, né, pegando já a experiência da tua carreira, né, porque essa missão da PF, a PF tem muita atribuição, né? Isso. E pouco efetivo, né? Pouca capacidade de... Então a PF faz bastante coisa, mas, né, acaba que insuficiente para as demandas do país. Casos desse aí de atuação da Superintendência do Rio de Janeiro impedindo essa entrada de fuzis, entrada de droga, operação que você comandou, que você chefiou, que você participou, para que o público entenda o que é possível, né? E o trabalho que acontece. Porque senão a gente vai ficar só nessa coisa de, pô, dá para fazer, vai ser assim, vai ser aquilo, e quem tá em casa não tem a sensação da coisa acontecendo, né? Claro. Fica só no campo da esperança, da promessa. Conta pra gente aí como é que é o trabalho de Polícia Federal para impedir que esse volume criminoso todo chegue no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que contextualizar isso no tempo, né? No passado, há 20, 30 anos atrás, o modelo de investigação, por exemplo, no combate ao tráfico de drogas, era no tráfico internacional, porque essa é uma atribuição da Polícia Federal e competência da Justiça Federal de processar e julgar esse tipo de crime. Então, na realidade, dentro dessa concepção, a gente acabava protegendo a saúde pública e o mercado internacional, porque o Rio de Janeiro era um grande entreposto de droga. Então aqui chegava, embarcava, né, pelo menos, principalmente via marítima, e o destino era América do Norte e Europa. Então essa era a forma. Então toda a política era voltada nesse sentido. Qual a proteção para o Estado? Nenhuma. Você não tinha. Porque a droga, na verdade, passava por aqui e ia pegar o mercado internacional. Até porque a rentabilidade é muito maior. Naquela época já se falava que 60% do tráfico internacional era via marítimo. E várias operações que tivemos aqui no Rio de Janeiro, aquela Operação Caravelas, que era a famosa a cocaína no bucho, no mercado de São Sebastião,
ficou famosa no Rio de Janeiro, foram 1.600 quilos de cocaína. E outras tantas que estiveram. E o mesmo acontece lá em São Paulo, no Porto de Santos. Exatamente. Então, era uma política, né, até porque os governos, através da cooperação internacional, incentivavam esse tipo de repressão. Só que a Polícia Federal tem que pensar um pouco mais no seu mercado interno, né, em combater essa estrutura. Isso começou a ser feito de forma tímida ainda, mas começou a ser feito. Então hoje, por exemplo, tem a unidade GISE, que é o Grupo de Investigações Sensíveis, que é subordinada à coordenação geral de combate à droga, né, entorpecente. Ela hoje tem também GISE facção. Por conta de quê? Por conta dessas facções criminosas, principalmente no Rio de Janeiro, sim, uma facção local que é a milícia. Então, começaram a olhar um pouco mais para o problema de segurança pública interna. Eu acho que a Polícia Federal pode e deve fazer muito mais pela segurança pública dos estados, voltando toda a sua expertise, né, e o seu capital humano qualificado para ajudar nesse tipo de investigação, que são o quê? O contrabando de armas e o tráfico de drogas interestadual, principalmente. Porque o foco pelo mercado internacional, a nosso ver, acaba que protege muito mais os outros países do que o nosso. E, obviamente, a investigação financeira, que é, como dizia o Getúlio Bezerra, que é um delegado antigo, né, a visão capitalista da repressão, né? Follow the money, vai atrás do dinheiro e você acha criminoso. Esse delegado já está aposentado, mas foi professor, acho que de muitos, meu, por exemplo, foi, e já 30 anos atrás já pregava isso. Hoje eu vejo o garoto falando numa palestra, não, repressão capitalista, nós entendemos que é a melhor forma, porque nós estudou nada, há 30 anos o velhinho já falava. Pô. Uhum. Então um homem visionário, que há 30 anos já pensava dessa maneira e ensinou a vários dele, eu sou um dos alunos dele e a gente procurou replicar isso. Então a Polícia Federal pode e deve fazer muito pelo Rio de Janeiro, né? E como São Paulo a mesma coisa, Paraná, Mato Grosso do Sul, essa integração, ela é muito importante. Por isso que eu sempre digo, em matéria de segurança pública do Rio de Janeiro, ter o governo federal como um parceiro é importante e estratégico. Cara, eu acho que eu tô um pouco contaminado já, igual a nossa audiência, né, o carioca, né? Porque, assim, politicamente, em discurso, nós tínhamos um governo passado alinhado com o governo do Rio, né? O governo Bolsonaro apoiou o Cláudio Castro e ganhou no primeiro turno, né? E a gente não viu o grande efeito, né? No passado, mais passado ainda, nós tínhamos o Lula ou Dilma junto com o Sérgio Cabral. E o Rio, a história já conta o que é o Rio de Janeiro, né? Então, eu fico com a sensação que esse alinhamento com o governo federal é discurso que nós vamos estar daqui a 20 anos falando a mesma coisa. E é isso que me dá um certo, né, receio, né? Eu não tinha nenhuma pretensão de estar aqui comunicando para uma audiência maravilhosa igual a nossa, mas eu, com 18, 19 anos, sonhando que um dia eu poderia ser um policial e tal, igual muita gente está em casa assistindo a gente, eu escutava esse mesmo discurso. Ontem eu estava com o Rodrigo Pimentel, me veio a cabeça aqui, eu vi aquele puto lá na TV, por vezes eu ficava puto com ele, né? E apresentando as soluções e tal. Porra, eu tô aqui de barba branca já, né? Porra, mais de 10 anos depreciado a mais aí, de tanto ficar aqui estressado em podcast conversando sobre isso, e eu acabo escutando as mesmas coisas, né? É foda, tu não vai me ter essa resposta, tu não vai me dar essa resposta, não, mas assim, esse momento em 90, quando você estava lá na superintendência da PF para hoje, nós tivemos momentos de alinhamento com o governo, momentos de não alinhamento, momento onde foi focado no tráfico internacional, momento que a PF operava muito aqui no Rio, né? Bastante. Era muito comum a PF operando aqui no Rio, e hoje a gente já não vê tanto, ou a gente não tem a informação. E, cara, dá uma esperança aí pra mim, cara, com exemplo, com fato concreto, fizemos isso, fizemos aquilo. Olha só, na realidade, o Estado tem que andar com as suas próprias pernas. Não digo assim que nós vamos pautar a segurança pública contando com a ajuda, né, do governo federal, do governo municipal, dos 92 municípios que tem no Rio de Janeiro. Não é isso. Mas eu dou um exemplo, por exemplo, estive agora na posse do 5º CPA, em Volta Redonda, e lá a gente vê os índices muito bons.
Lá a prefeitura está muito alinhada, né, com a política de segurança pública. Por exemplo, lá estive com o prefeito e ele disse, olha, nós temos um projeto aqui de criar um BAC aqui, ter os cães aqui, porque nós temos demanda, temos a Tutra, até a rodovia Presidente Dutra aqui na porta. Total sentido. E assim, não tem custo nenhum para a Polícia Militar. Ou seja, demonstra ou sinaliza, né, independente da ideologia política, mostra que ele tem interesse em ajudar a segurança pública. Então são esses sinais que a gente espera que outros municípios enxerguem como positivo, até para que gere segurança para os seus municípios, né, que o município seja atrativo para novos investimentos, novos empreendedores. Isso, obviamente, gera receita para o município e, claro, a segurança e tranquilidade da sua população. Então, o que a gente espera é que esses bons exemplos eles se repliquem. Agora, a gente não pode pautar a atuação da segurança pública do Rio de Janeiro contando com a ajuda desses dois entes. Não vai ser feito. Vamos ter mais trabalho? Sim, mas vamos fazer sozinho, se for preciso. E vamos fazer. A gente acredita nesse modelo de policiamento que eu falei antes, a forma de dar essa tranquilidade para a população. A polícia na rua, tornando, né, a atividade criminosa uma atividade de risco maior, é que vai trazer essa sensação de segurança para a população. É isso que a gente vai buscar, independentemente do governo, de algum município, dos 92 municípios que a gente tem no Rio, ou do governo federal. Independentemente disso, gostaríamos muito que eles estivessem ombreados conosco. Facilitaria o nosso caminho, né? Seria muito mais fácil. Mas se não tiver, nós vamos fazer, porque esse é o desafio, Glauber. Eu não vou aqui, estava aposentado, zona de conforto. E aí o governador me chama e me dá essa missão, eu aceitei. Por quê? Porque eu sou morador do Rio de Janeiro, minha família é do Rio de Janeiro, meus amigos são do Rio de Janeiro. Então a gente tem que parar, às vezes também de um discurso muito pessimista, de só criticar, e eu faço o quê? Então eu achei, em vez de eu ficar criticando que A, B, C poderia ser feito, ou me tornar um engenheiro de obra pronta, como se tornam muitos, e sair do papel em branco e escrever alguma coisa. E deixar um legado.